Ponto muito importante, pessoal. A gente começou a falar do macrociclo e a gente está pensando na seção do treino. Macrociclo, mesociclo e microciclo são estruturas de preparação que são extremamente importantes, porque elas que vão ditar o que a gente faz naquela semana de treino. Mas elas são partes do treino que são abstratas. Quando a gente pensa na sessão de treinamento, ela é completamente concreta, porque é aquilo que a gente vai fazer e a gente tem condições de visualizar se aquilo está dando certo ou não. Se aquilo que a gente planejou pôde ser executado, se aquilo que a gente planejou correto na hora de fazer. Quando a gente pensa em micro, meso e macro, a gente pode pensar assim, parece que foi bom, parece que não foi tão bom. Na sessão de treino isso fica nítido para a gente. Mas a sessão de treino é reflexo de tudo isso que a gente falou anteriormente. Em todos esses desenhos que tem apresentados aqui para vocês de sessões de treino, percebam o seguinte. A gente tem o mesociclo, o mesociclo nesse caso é um de incorporação, ou inicial, ou introdutório. É aquele que começa o macrociclo depois que o nadador volta de férias. E aqui eu tenho esse desenho, ó, de 4 semanas. Introdução, ordinário, ordinário e recuperação. E agora ele te dá aqui uma sugestão da grandeza da carga dentro da semana. Então percebam que mesmo no microciclo de introdução, nós temos dias que são mais intensos. Nesse exemplo aqui, ele é a quarta-feira, tá vendo que a coluna está mais alta? E temos aqui também o sábado. Mas também temos dias de cargas menores, que no caso aqui é na segunda-feira. Vamos pegar os outros microciclos. Nesse segundo aqui, que é o ordinário, ó, na proposta dele, nós temos 3 dias com cargas relativamente altas, por volta ali de 70%, e 3 dias seguidos. Mas depois ele oferece também recuperação. Então, independentemente do tipo de microciclo, se ele é ordinário, choque, se ele é de recuperação, nós temos dias que são com cargas mais intensas, mais elevadas, e dias de recuperação. Aquilo que a gente falou no caso do Jonathan. Se o nadador que você dá treino, que você dá aula, ele só treina 2 vezes na semana, não faz sentido que o dia que você tem treino, você ofereça treinos de baixa intensidade, pô. Porque a baixa intensidade dele é o dia que ele não está indo na sua aula de natação. Legal? Falando de um cara que tem um nível de condicionamento físico razoável. Não, um cara que não consegue nadar 25 metros. É tudo de baixa intensidade. Nosso desafio é fazer com que ele consiga nadar cada vez mais. Não, são indivíduos com bom nível de condicionamento. Tudo bem. Então, quando ele estiver tendo aula, quando ele estiver tendo treino, ele tem dias na semana que ele não faz nada. Esse dia que ele não faz nada é a sua recuperação. Ah não, Guilherme, meu nadador ele treina todos os dias. Nesse caso aqui, treina 6 vezes por semana. Então eu tenho que ter na semana momentos de carga, recuperação. Carga, recuperação. Ó. Em todos os desenhos vai acontecer isso. Eu tenho aqui momento de carga. Ele oferece 3 dias mais ou menos com a mesma carga. E depois, mesma carga em termos de grandeza, certo, pessoal? Depois, recuperação. Ó. Aqui mais ou menos o mesmo desenho. E mesmo no microciclo de recuperação, que é esse último, vocês vão perceber que no final a grandeza é de ter mais dias de recuperação, mas mesmo assim tem 2 dias de carga um pouquinho mais elevada. Então o cara destreina. Mas vocês conseguem perceber que a grandeza da carga dessa semana é diferente da grandeza da carga dessa semana aqui. Beleza. Aí vocês podem estar pensando agora assim. Pensei isso muito a vida toda, ainda penso um pouco até hoje. Tudo bem, Guilherme. Mas como é que eu vou garantir esse treino de segunda-feira aqui, do segundo microciclo, que é o microciclo ordinário, ele tem uma grandeza de carga próxima de 70%? Esse que é um problema. Isso é extremamente complexo de medir, extremamente complicado de medir. Tem um autor chamado Platonov que ele traz essa sugestão aí, tá do lado da setinha para vocês. Então você vai pensar o seguinte: existem sessões com grandezas de cargas diferentes.
Você, quando estiver descrevendo essa sessão de treino para o seu nadador fazer, você vai pensar na sessão como um todo. Essa sessão tem uma grandeza de carga pequena, média, significativa ou grande? É uma sugestão que ele traz para a gente. O que seria uma carga pequena? Aí a referência é a seguinte: o que seria 100%? 100% é aquilo que o atleta já fez, é o máximo que ele fez na vida dele. Em termos de volume e intensidade, é o que ele já fez. O que seria acima de 100%? Algo que ele nunca fez. Beleza? A partir disso, então, você vai dosar o que seria algo por volta de 20% a 30%. Então, vamos supor, só para ficar fácil a gente fazer a conta, que numa sessão que você considera que a carga é grande, ele nadou 10 quilômetros. Então, 10 quilômetros para o seu nadador é uma carga que você considera como grande. 10 quilômetros numa intensidade tal aqui, vamos supor que seja 60% do máximo. Isso, vamos supor que ele só faça isso naquela sessão de treino. Quando ele entrar na piscina, beleza, vamos lá, 10 km contínuo a 60%. O cara vai nadar 10 km na piscina, haja paciência. Ele vai nadar, tá bom? Isso para ele é uma carga que a gente considera como grande. Se a gente for tirar os percentuais relativos a essa carga de treinamento, você tem a carga significativa, média ou pequena. Então, uma sessão de treino que tenha 5 quilômetros, com mais ou menos a mesma intensidade, 60%, seria uma carga que a gente chama. Essa é uma sugestão do autor. Qual é o problema, pessoal? Geralmente, numa sessão de treino, você não faz só o treino de uma variável. A gente faz resistência, um pouquinho de velocidade, um pouquinho de técnica, a gente faz várias coisas. Então existe uma outra sugestão. Essa ideia eu acho que é interessante, apesar de ser subjetiva, porque as outras sugestões continuam sendo subjetivas. A outra ideia é essa daqui. Ó. A gente vai dosar a grandeza da carga de treinamento daquela sessão de treino a partir da percepção do esforço que o atleta tem. A gente vai fazer o seguinte, tem aqui uma tabela de PSE, que é aquela tabela de 0 a 10, que todos vocês conhecem. Outra de 6 a 20, mas ele utiliza essa de 0 a 10, onde você vai perguntar para o seu nadador em até 30 minutos depois que a sessão terminar. Porque se a gente passa muito disso, a tendência é que ele perca a noção do que exatamente quão forte ou quão fraco foi a sessão. Então, em até mais ou menos 30 minutos, ele vai avaliar a grandeza que ele percebeu da sessão, não é da última atividade que ele fez. Então, sei lá, naquela sessão de treino, ele fez um treino de técnica, depois fez um treino de velocidade, depois fez um treino aeróbico. Ele não vai te falar o que ele percebeu desse último estímulo. Ele vai te falar, ó, a sessão de hoje foi tudo que você fez, esses 90 minutos que a gente ficou na piscina, o quão você acha, o quão intenso você acha que ela é. O cara vai te falar, eu acho que no global foi uma sessão forte. Então que eu vou chamar de 5. Então qual é a proposta deles? A gente vai multiplicar a duração da sessão de treinamento em minutos pela percepção do esforço da pessoa. Vamos supor que a nossa sessão tenha sido de 90 minutos, vai ser 90 vezes 5, e a gente vai ter uma medida da grandeza da carga dessa sessão de treinamento. Foi de 450. E não tem unidade de medida aqui, então não é metros, segundos, quilômetros por alguma coisa, não é isso. A proposta desse estudo é que você tem uma medida que a gente chama de... São medidas arbitrárias, tá bom? É uma unidade de medida arbitrária, então não tem uma referência. Mas qual é a ideia? Se você entende que isso aqui tem uma caracterização de uma grandeza de 450, beleza, Jonathan, é isso mesmo. Só que a diferença aqui é que você tem essa ideia do tempo, certo? A escala de Borg é parecida com a PSE, você tem uma grandeza aqui. Então aqui ele pega essa ideia da percepção que você tem do esforço pelo tempo, tese você fez aquele esforço. Então uma sessão onde por acaso a grandeza da carga é de 400, você entende que ela foi menor do que essa de 450. E uma grandeza de carga de 700, você entende que foi mais elevada.
Aí qual é o desafio do treinador? Quando o treinador está prescrevendo o treinamento, ele está lá na casa dele, pensando no treino que o nadador dele vai fazer, ele vai falar o seguinte, esse tipo de estímulo, vamos supor que seja esse, técnica, velocidade, aeróbico, pela minha proposta, o nadador vai falar que é uma carga forte. Se houver concordância entre você, quando estava prescrevendo o treino, e o que o seu atleta percebeu, beleza. Não significa que todo mundo tem que ser 5, mas ficou entre 4 e 6, significa que está todo mundo dentro da mesma ideia. Não, Jonathan, você prescreveu um treino achando que fosse 5 forte. O cara falou que era 9, tem alguma coisa estranha. Você ofereceu um treino que era para ser de recuperação, então algo aqui próximo de fácil a moderado, e o cara falou que é muito forte, então ou o nadador está te enganando, ou realmente ele está numa necessidade extrema de recuperação e qualquer coisa que ele faz para ele é muito intenso, ou você que está errando a mão. Entenderam a linha de raciocínio, pessoal? Então a proposta que a gente pode seguir é, quando estou prescrevendo o meu treino na minha casa, eu tento estimar qual vai ser a PSE dos nadadores, multiplico isso pela duração do treino, aí eu tenho uma grandeza de carga. Quando os atletas terminarem o treino, em até 30 minutos depois, eu faço essa pergunta para eles. Aí, quão intenso foi o treinamento de hoje? Na escala de 0 a 10, que eles têm que conhecer, eles têm que se familiarizar com isso. Vamos falar uma escala. 1, 4, o outro 5, o outro 6, o outro 5, beleza. Vai ter uma média. Você vai perceber se a média de percepção dos atletas é a mesma média